Bom, temos aqui uma questão de proposição lógica da FGV desse ano ainda, de 2022. O enunciado diz o seguinte: sabe-se que a sentença Patrícia Amazonense ou Marlene não nasceu em Manaus é falsa. É correto concluir que, e ele nos dá as alternativas. A primeira coisa que a gente vai perceber que o conectivo que une essas duas proposições simples formando a proposição composta é o conectivo ou é conhecido como disjunção inclusiva. E o avaliador me fala que o valor lógico dessa proposição composta é falso. Aí a gente tem que montar a tabela verdade da disjunção inclusiva ou. Na disjunção inclusiva ou, para que o valor lógico da proposição seja falso, é necessário que as duas sentenças sejam falsas também. Então, se o examinador me diz que o valor lógico dessa proposição composta é falso e a tabela verdade me diz, me informa, que para que o valor lógico seja falso, as duas premissas têm que ser falsas também, então, Patrícia é amazonense vai ter um valor lógico falso, Marlene não nasceu em Manaus também será falso. Dessa forma, o valor da proposição composta Patrícia amazonense ou Marlene não nasceu em Manaus será falso, como a questão nos pede. Então, é correto concluir que. Agora, eu vou analisar. Quando eu analiso essas sentenças, eu vou procurar aquela cujo valor lógico vai ser o quê? Verdadeiro, tá bom? Então, vamos lá, letra A. Se Patrícia não é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus. Eu tenho aqui o conectivo se então. O conectivo se então é também chamado de condicional. Na condicional, deixa eu colocar aqui novamente a caneta. Na condicional, para que o valor lógico dessa sentença seja verdadeiro, eu tenho essas combinações aqui. A primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira, as duas podem ser verdadeiras ou as duas podem ser falsas. Se eu tiver a primeira verdadeira, o antecedente verdadeiro e o consequente falso, então o valor lógico da sentença será também falso. A gente até brinca, que a Vera Fischer é falsa. Então, se Patrícia não é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus. Patrícia não é amazonense é verdadeiro, porque se Patrícia é amazonense é falso, o contrário tem que ser verdadeiro. Qual que é o contrário? Qual que é a negativa de Patrícia amazonense? Patrícia não é amazonense, então Patrícia não é amazonense é verdadeiro. Marlene não nasceu em Manaus é falso. Se eu tenho a Vera Fischer, então o valor vai ser falso. O valor dessa proposição composta é falso. A letra B. Patrícia não é amazonense e Marlene não nasceu em Manaus. Aqui eu tenho a conjunção E. A conjunção E dá a ideia de simultaneidade. Então, para que o valor lógico da proposição composta seja verdadeiro, as duas premissas têm que ser verdadeiras também. Patrícia não é amazonense, verdadeiro. Marlene não nasceu em Manaus, falso. Então, se eu tenho uma verdadeira e outra falsa, na conjunção I, o valor lógico vai ser falso. Letra C. Se Marlene nasceu em Manaus, então Patrícia é amazonense. Eu tenho aqui a condicional se então. Marlene nasceu em Manaus. Marlene nasceu em Manaus é verdadeiro. Mais uma vez, Marlene não nasceu em Manaus é falso. Então, se a gente negar essa proposição, a gente vai ter o verdadeiro. Então, Marlene nasceu em Manaus vai ser verdadeiro. Patrícia amazonense é falso. Na condicional se então a Vera Fischer é falsa. Então, o valor lógico dessa proposição composta é falso. Letra D. Se Patrícia é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus. Eu tenho o se então. Patrícia amazonense, falso. Marlene não nasceu em Manaus, é falso também. Olha aqui para a tabela verdade da condicional se então. Se as duas proposições forem falsas, ainda assim o valor lógico da proposição composta vai ser o quê? Verdadeiro. Então, há fortes indícios de que a letra D seja a verdadeira. Vamos analisar a letra E. Patrícia é amazonense e Marlene nasceu em Manaus. I é a conjunção, a conjunção I. Só vai ser verdadeiro, o valor lógico dessa proposição composta só será verdadeiro se as duas premissas forem verdadeiras também. Patrícia amazonense, falso. Marlene nasceu em Manaus, verdadeiro. Se uma é falsa e outra é verdadeira, então o valor lógico dessa sentença é falso. A alternativa correta é a letra D, de fato.